A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Já estamos no dia 5 de fevereiro de 2021, nesse grande propósito de oração e jejum de 7 dias. Amém, queridos? No mês de janeiro saímos da esterilidade para a fertilidade e o mês de fevereiro nós vamos jejuar e orar para ouvir a voz de Deus, ou seja, sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E o tema do jejum de hoje é não temer em revelar a visão. Glória a Deus. Está em 1 Samuel 3,15. Amém, queridos? Olha o que diz. 1 Samuel 3,15. Ficou Samuel deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia em revelar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então ele disse: O que é que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras. Assim Deus te faça o bem que lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada encobriu. E disse-lhe: É o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Então, queridos, a visão, né? Existem situações que o Senhor nos põe para trazer algumas situações no eixo. Existem algumas situações que nós vamos ter que confrontar as pessoas. Existem situações que nós vamos ser obrigados a falar o que Deus está nos falando. E aqui, Deus falou com Samuel, né, que a casa dele ia realmente ser consumida, acabada, destruída. Não só ele, mas Hófni e Finéias iam morrer no mesmo dia, que eram os filhos dele, e também acabaria com a descendência dele. A descendência dele não teria mais jovens, ou seja, morreriam todos cedo. E realmente foi isso que aconteceu. Os dois morreram no mesmo dia. Depois, em seguida, Eli também morreu, né? Então, queridos, olha, nós não podemos deixar de falar aquilo que a pessoa precisa ouvir. A revelação da palavra, a transformação da palavra, a pregação da palavra é algo extremamente fiel e poderoso, né? Por exemplo, em 1 Samuel 15, a desobediência de Saul. Saul foi rejeitado e Samuel foi lá e explicou para ele, falou: olha, você foi rejeitado, não era para pegar absolutamente nada, né, de Agag, e ele trouxe o rei vivo e todos os bois, né, desobedeceu, né? Então ele trouxe a obediência, que ele foi rejeitado por Deus, né? E tem outra situação também, que Natã repreende Davi. Natã repreende Davi em 2 Samuel 12, de 1 até 14, né? Que diz que ele pecou contra Deus. E ele realmente repreendeu, né? Natã repreendeu Davi, repreende Davi, né? E Davi fala: realmente pequei. Então, porque ele reconheceu que pecou, foi perdoado. Diferente de Saul, que não se arrependeu, né, queridos? Então a grande situação aí é o arrependimento, né? Então, queridos, presta bem atenção. Se você for aconselhar alguém, queridos, pecado é pecado. Quantos anos passaram, quantos anos forem? Há 1000 anos atrás, pecado era pecado. O mesmo pecado que era 1000 anos atrás é hoje também. Então, queridos, presta bem atenção, né? Pecado vai continuar sendo pecado a vida toda. E nós não podemos esconder o pecado de ninguém, né? Davi foi repreendido porque havia sangue nas mãos dele. Ele mandou Urias na frente da batalha para ele ficar com Betseba, que já estava grávida de um filho dele. Ou seja, ele adulterou, né?
e o profeta Natã, né, nessas alturas Samuel já havia morrido. Natã não teve problema nenhum em falar para ele, né, queridos? Agora, algo muito interessante está em Isaías 38, que eu vou ler esse texto aqui. Olha o que diz: naqueles dias Ezequias adoeceu e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos seus olhos. É verdade, ele fez tudo isso mesmo, e chorou muitíssimo. Então, nessas alturas, Isaías já tinha ido embora. Então veio a palavra a Isaías: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, nos teus dias 15 anos. Livrarei das mãos do rei da Síria a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isso por parte do Senhor como sinal, que o Senhor cumprirá esta palavra. Eis que farei retroceder 10 graus na sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Então, queridos, presta bem atenção. Alguém pode ser muito seu amigo, mas se ele estiver errado, você precisa falar o erro. Se ele quiser continuar errando, o problema é dele. Se alguém te consultar querendo que você fale sim para uma situação errada, fale não. Amém, queridos? Por mais bonzinho que a pessoa seja, por mais legal que a pessoa seja, por mais que vá te beneficiar ou vai beneficiar a pessoa, nós temos que ser sim, sim, não, não. Então, querido, nós não podemos temer de levar a palavra, né? E às vezes nós nos intimidamos. Porque eu sou crente. Queridos, nós somos filho do rei. Querido, você é filho do rei, dono do ouro e da prata. Não precisa ter vergonha de falar, não. Adultério é adultério, é pecado, é pecado. Roubo, roubo, roubo é pecado. Entendeu, queridos? Então nós precisamos do que? Levar a palavra do Senhor. Seja sal da terra, a luz do mundo. Não tenha temor de trazer a palavra, custe o que custar. Não tenha temor de trazer a palavra, seja quem for. Não tenha temor de levar a palavra, seja para quem for, porque você é sal da terra, a luz do mundo. Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Visita esse amado, essa amada, Senhor, que eles possam ter coragem de falar sempre a verdade. Nunca esconder uma revelação, uma visão do Senhor. Pai amado, a exemplo desses profetas, nos dê condições de pregar, ministrar e levar a palavra, ser sal e luz para o mundo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Excelente final de semana para você. Fique na paz.